Bem-vindos ao canal do Senhor Ninguém, um canal dedicado à exploração e ao despertar espiritual. É bastante comum seguirmos nossas vidas em um piloto automático, buscando apenas sobreviver, nos adaptar e sermos aceitos em diferentes grupos sociais. Isso muitas vezes nos leva a sermos absorvidos pelo sistema, seguindo padrões que nos impulsionam em direção à riqueza material, distrações momentâneas e vícios que nos afastam da essência da vida. Até que algo acontece em nossas vidas, o que podemos chamar de gatilho, que nos despertam para uma realidade mais profunda e nos conectam a algo maior do que nós mesmos. Muitos de nós já experienciamos situações que vão além da compreensão comum. Seja através de sonhos profundos ou experiências incomuns, surge uma consciência de uma energia que vai além do que é tangível. Esses instantes não são simples eventos em nossa existência, são lembretes de que somos mais do que meros corpos físicos, somos seres espirituais imersos em uma jornada material. Essas experiências, extremamente pessoais, desafiam qualquer explicação racional, constituindo uma validação interna única. Aquilo que talvez nem nós acreditávamos que existia, como algo divino, revela-se de maneiras misteriosas, solidificando a certeza de que há algo maior do que nós. Esses são momentos em que experimentamos uma conexão profunda com algo cósmico, como se fosse o universo interferindo diretamente na nossa jornada, a fim de nos movimentar, ou nos induzir a seguir por uma rota levemente ou até mesmo completamente diferente. A peculiaridade desses momentos vai além da compreensão comum. Por exemplo, podemos sentir arrepios inexplicáveis. Nós temos a lucidez de que não é o frio ou de origem climática, ou ainda de alguma doença como a causa, simplesmente arrepiou, e não tem uma explicação razoável. Podemos ouvir bons conselhos na própria mente como se fossem os nossos próprios pensamentos, mas você se conhece, e tem a humildade de reconhecer de que por mais inteligente e sábio que você seja, aquele pensamento ou conselho não foi seu. Se não foi meu, de quem será que foi este pensamento? Podemos também sentir uma presença inexplicável em ambientes que você está claramente sozinho. Você não está com nenhuma síndrome de pânico, cansado ou com qualquer problema cognitivo, e tem certeza de que tem alguém ou algo ali com você, e que o medo de não saber o que é, ao mesmo tempo lhe faz querer mais por esta presença, que de alguma forma lhe dá uma sensação de paz. Tais experiências, tão profundas e vívidas, possuem o poder de abalar as estruturas das nossas crenças, levando-nos a questionar a própria natureza da realidade que habitamos. Elas se transformam em gatilhos para o despertar espiritual, abrindo portas para uma nova compreensão tanto de nós mesmos quanto do vasto universo que nos cerca. Estes são os momentos em que a possibilidade de algo além do mundo físico deixa de ser apenas uma crença. São gatilhos para o despertar espiritual, nos convidando a explorar o desconhecido, a abraçar a incerteza e a mergulhar nas profundezas do nosso ser, em busca de uma compreensão mais completa. A primeira coisa que muitos de nós buscamos após experienciarmos estes tipos de fenômenos é conversar sobre isso com outras pessoas. Como muitos que já passaram por isso e já tiveram este tipo de conversa provavelmente vão se identificar com o fato de que infelizmente a grande maioria das pessoas que não passaram por este tipo de experiência não vai compreender e até mesmo te julgar. Talvez até como esquizofrênico, que tem problemas psicológicos ou ainda que está com o demônio. E a esta altura, você só tem duas opções: fingir que nada de diferente aconteceu para continuar se encaixando nos ambientes, e continuar sendo aceito. Ou entender que a realidade para você agora é outra, e que talvez você não se encaixe mais em certos lugares. Um gatilho muito forte que nos faz refletir sobre a vida, e normalmente nos despertam da vida como estávamos levando, é a experiência de quase morte. Este momento nos confronta com a fragilidade da vida,
nos fazem questionar como estamos conduzindo nossas vidas e também nos fazem perceber que aquilo que entendíamos como prioridades, ou no mínimo algo importante, podem não ser as que realmente importam. O fato de quase morrer nos faz de alguma forma olhar para tudo com mais clareza, perceber que somos frágeis, e começar a pensar nas escolhas e no que realmente é importante. A gente se pergunta, se a minha jornada acabasse hoje, que marca eu deixaria? Esse tipo de reflexão vai além das coisas comuns do dia a dia. Começamos a dar mais valor à vida, não só para sobreviver, mas para viver de verdade, aproveitar cada momento com toda a intensidade. As quase mortes nos fazem repensar nossas prioridades. A gente passa a dar mais importância para as relações significativas. Os laços com as pessoas, que às vezes esquecemos na correria do dia a dia, os momentos que compartilhamos, as palavras de carinho, os gestos de cuidado, tudo isso ganha uma importância maior. A partir desse jeito de pensar, a espiritualidade vai aparecendo naturalmente. A gente começa a se entender melhor e a enxergar o mundo de uma maneira diferente, saindo um pouco da busca por coisas materiais. Em vez de ficarmos só agarrados a coisas que não duram, começamos a valorizar coisas mais profundas, como a empatia, a bondade e a busca por um propósito maior. Essas reflexões profundas, longe de serem só pensamentos, têm o poder de mudar a nossa vida. O despertar espiritual que vem desses momentos críticos não é só uma viagem pessoal, é uma mudança que afeta todas as nossas interações e escolhas. Dessa forma, as experiências de quase morte não são só momentos assustadores, mas oportunidades de transformação. Elas nos desafiam a ir além das limitações que colocamos em nós mesmos, e abraçar toda a experiência da vida. Se antes éramos como navegadores meio perdidos em águas desconhecidas, esses momentos nos ajudam a assumir o controle da nossa própria vida, a conduzir o barco em direção a algo mais profundo e significativo. No final das contas, o fato de quase ser levado pela morte nos fazem encarar a fragilidade da vida, são convites para uma jornada interior. Quando aceitamos esse convite, abrimos a porta para entender melhor quem somos, qual é o significado da vida e qual é o nosso papel nesse grande espetáculo do universo. Que essas reflexões intensas se tornem não só mudanças de direção, mas impulsos para uma vida mais cheia e significativa. A perda de entes queridos é sem dúvidas uma experiência dolorosa, mas também pode ser um gatilho para o despertar espiritual. Quando enfrentamos a morte de alguém que amamos, somos lançados em um confronto direto com a realidade da morte. Após a fase inicial do luto, que muitas vezes envolve a negação da perda, adentramos no estágio da raiva, servindo como um marcador para uma série de questionamentos profundos sobre a natureza da existência e a própria relação com Deus. A fase da raiva durante o luto não é apenas um momento de descontentamento, ela muitas vezes se torna o catalisador de uma intensa busca por significado. Perguntas sobre o propósito da vida, dúvidas sobre a justiça divina, a contestação da própria fé, e até mesmo a hesitação em manter uma proximidade com o divino, surgem como reações naturais diante da perda. Esse estágio de raiva, embora desafiador, representa um ponto de virada em que nossas crenças são confrontadas e examinadas minuciosamente. A dor da perda pode agir como um portal para uma espiritualidade mais profunda, uma vez que nos leva a explorar aspectos mais transcendentais da existência. Além da raiva, os sonhos com aqueles que partiram podem se manifestar como reencontros simbólicos, proporcionando conforto e auxiliando na elaboração do processo de luto. Esses sonhos não são simplesmente ilusões do inconsciente, muitas vezes, eles despertam em nós uma profunda reflexão sobre a natureza da vida e da morte. Esses encontros nos sonhos podem servir como pontes entre o tangível e o intangível,
abrindo espaço para considerações sobre a continuidade da vida após a morte. A possibilidade de que nossos entes queridos estejam presentes de alguma forma, mesmo além da barreira da morte, torna-se uma ideia que desafia as percepções convencionais da existência. Esse processo de reflexão não se trata apenas de encontrar respostas definitivas, mas de explorar as profundezas do desconhecido. A morte dos que amamos não é apenas um ponto final, mas um ponto de interrogação que nos convida a investigar o mistério da vida e a transcendência além dos limites físicos. Nesse contexto, o despertar espiritual proporcionado pela perda de entes queridos não é um evento único, mas sim uma jornada em constante evolução. Através da dor, da raiva e dos reencontros simbólicos, somos guiados a uma compreensão mais ampla de nós mesmos, do propósito da vida e da possibilidade de uma existência que transcende o fim da vida física. Portanto, enfrentar a morte daqueles que amamos não é apenas uma experiência dolorosa, mas também uma oportunidade para uma exploração espiritual profunda. Cada estágio desse processo pode contribuir para a construção de um entendimento mais holístico da vida e da morte, revelando caminhos antes não percebidos e proporcionando um despertar espiritual contínuo. As experiências individuais únicas, a experiência de quase morte e o luto não são os únicos gatilhos. É possível sim iniciar o processo de despertar sem ter passado por nenhuma destas experiências. Sejam eles quais forem, em nossa jornada é fundamental reconhecer e honrar os gatilhos que nos impulsionam para o despertar. Cada um de nós tem uma história única, mas compartilhamos a busca pela compreensão mais profunda de nossa existência. Estamos todos conectados por essa energia universal. Continuem explorando, questionando e abrindo seus corações para as possibilidades espirituais que a vida tem a oferecer. Agora me conta nos comentários, você já teve alguma experiência que foi um gatilho para o seu processo de despertar espiritual? Se gostou do vídeo, te convido a deixar o seu like e a compartilhar com outros despertos. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.